Boa noite. No ar mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar o Coronel Newton Ugolino Michelato. Obrigado, Coronel, por estar conosco e nos ensinar um pouquinho sobre a segurança do trânsito. Eu que agradeço. A Lei Federal 5070 de 2003 tornou-se obrigatório a rodar nas estradas com os farol baixo. A mudança do Código Brasileiro foi publicada no Diário Oficial em 24 de maio e que começa a valer em 8 de julho. O coronel, o senhor defendeu essa tese por 11 anos, que não foi um dia. O que serviu de parâmetro para o senhor, nesses 11 anos, para poder estar apresentando esse projeto, para ela se tornar lei, e qual foi a iniciativa para todas essas seguranças para nós, para o trânsito rodoviário nosso? Bom, como tudo isso começou? No ano de 98 eu estive numa viagem fora do país e percebi, né, nas rodovias principalmente, que os veículos, ou grande parte dos veículos, transitavam com os faróis acesos, tanto caminhões quanto veículos de passeio. E aí, intrigado, né, com isso, né, porque aqui no Brasil não tinha esse costume, eu fui questionar algumas autoridades e eles explicaram que a utilização do farol se resumia, né, na conversa que eu tive, em prevenção de acidentes. No ano de 99 eu comecei a pesquisar sobre o assunto e comecei a fazer um trabalho bem parecido na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E o que consistiu esse trabalho? Fui fazer pesquisas em outros países, né, Finlândia, Suécia, países que têm uma característica diferente do nosso, dias mais curtos, né, o tempo mais fechado, mais nublado, mas o objetivo, né, do transitar com farol aceso é para que o veículo ficasse mais visível, para que pudesse chamar a atenção de outros motoristas e principalmente dos pedestres, né, que é a parte mais frágil do trânsito, dando-lhes uma segurança um pouco maior. Então o motorista fica mais atento, o pedestre mais atento, e aí com isso eu comecei a fazer um trabalho de divulgação em tudo que eu pude lá na região, através de jornais, né, teve muitos jornais que publicaram o assunto, distribuição de panfletos em pedágios, em faculdades, universidades, shopping centers, e também uma vinheta que foi produzida por uma emissora de TV que colocava sempre no ar isso. Inclusive nesse trabalho que o senhor tem aí, o senhor tem até o panfleto que o senhor foi apresentado, foi soltado, quantidades? Então foi 1 milhão de panfletos que a gente fez. Qual que é esse panfleto? O senhor tem ele fácil para ser mostrado? Aqui, não sei se é possível verificar, que ele está um pouco pequeno, né? Mas o panfleto dizia, chamava, né, veja bem, seja bem visto, né, use o farol aceso mesmo durante o dia nas rodovias. Também distribuímos adesivos que eram colados no para-brisa do carro, né, mesmo com sol, use o farol. E eu fui fazendo um trabalho a respeito, uma tese monográfica, né, que é esse trabalho aqui, e com isso a gente começou a tabular. Eu comecei a tabular a quantidade de acidentes antes de 99, de 95 a 99, e comecei a tabular a quantidade de acidentes na região principal onde a campanha era levada ao ar, de 2000 até 2005. E nós tivemos uma redução significativa no número de acidentes. E o que significa uma redução significativa do número de acidentes? Significa uma prevenção melhor feita pelas autoridades policiais. Então eu posso deixar uma viatura prevendo o acidente em alguns pontos estratégicos, ao invés dessa viatura estar empenhada em atender o acidente. Então para nós não interessa atender o acidente, interessa para a gente prever o acidente. O início do seu trabalho, a sua prática de trabalho já era na Polícia Militar, no rodoviário? Na Polícia Rodoviária. Então esse trabalho ele iniciou, né, nas rodovias que abrangem o Vale do Paraíba e Litoral Norte, para aproximadamente 1.600 quilômetros de rodovias que abrangiam 50 municípios. Vários municípios também... Isso na esfera federal ou estadual? Estadual. E aí
muitas pessoas começaram a se interessar pelo trabalho. Por exemplo, as concessionárias de rodovias começaram a colocar faixas, começaram a distribuir folhetos também. Nos nossos boletins de ocorrência a gente colocava um carimbo, né? Mesmo com sol, use o farol. Então, o objetivo disso era divulgar o máximo possível. E qual que era o nosso entendimento à época e até hoje, eu penso assim. Quando a gente imagina reduzir acidentes, sempre alguém fala assim, quanto vai custar isso? Eu preciso duplicar uma rodovia, quanto vai custar? Eu preciso melhorar a tecnologia embarcada dentro de um veículo de carga, quanto vai custar? E eu acender o farol não custa nada, só o hábito do motorista lá, se não for automático, ele virar 2 vezes o botão, pronto, ele já está prevenindo. Se ele conseguir evitar uma morte, já valeu a campanha toda por todos esses anos. O senhor, inclusive, fez até pós-graduação nessas viagens fora, em cima, voltado para isso? Então, o meu trabalho de pós-graduação foi exatamente direcionado nesse assunto. Até quando eu pensei em fazer o trabalho, eu falei assim, o que eu posso escrever em cima de utilização do farol baixo aceso? E eu consegui escrever isso aqui, né? Então, com pesquisa, com questionários, entrevistas. Então, o trabalho foi criando um leque muito grande, né? Então, fui entrevistando até médico oftalmo, para ele me dizer cientificamente o que representa o farol aceso. Se durante o dia pode ofuscar a vista do motorista, se ofusca durante a noite, qual o tempo de ofuscamento. Então, a gente partiu para um leque bastante grande nessa pesquisa. Coronel, no nosso país o senhor sabe que a lei ela é muito mais aplicada e até, vamos dizer assim, com mais agilidade quando ela tem punição. No caso agora dessa lei, ela é para todos os carros e qual seria a punição para esse pessoal? Pelo que está na lei, é uma infração de trânsito média, 4 pontos na carteira, com uma multa em torno de R$85. Eu acho, né, eu percebo que logo que a lei foi publicada, houve um pequeno alarde em relação a isso, mas eu acho que a divulgação está muito pequena. Então, eu acho que devia ter uma divulgação um pouco mais maciça, porque vai chegar dia 8 de julho, muitos motoristas vão ser pegos de surpresa ainda por conta disso. Até pelo esquecimento, né? Porque não Justamente. não ver. Eu mesmo, no final de semana, eu estava viajando, eu só fui a lembrar do farol depois que eu vi algum aceso. Então daí que eu fui lá. Mas em si eu estava... Eu, assim, por conta disso, eu já trafego com o farol aceso do veículo há muito tempo. E às vezes até quando eu entro na cidade, não apago, continuo com ele aceso. Mas muita gente vai esquecer porque não é um hábito, né? Embora tinha essa recomendação desde 98 para transitar com o farol aceso nas rodovias, né? Uma resolução do CONTRAN, isso era muito pouco divulgado, né? Esse trabalho a gente fez numa região do estado de São Paulo, mas ela é pequena, né? Se for comparar em nível nacional o Brasil todo. Um momento só, vamos para um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando o Coronel Newton Ugolino Michelazzo. No caso, essa entrevista está sendo exatamente para nós levar um pouco mais ao conhecimento aos nossos usuários de rodovia e, claro, usuários de carro. Então, eu vou fazendo as perguntas para o senhor e explicando, inclusive, para eles poderem ter mais conhecimento a isso. O farol baixo, ele pode ser substituído por farol de milha, por algo desse sentido, ou não? Então, pela legislação, o farol baixo do veículo é o conjunto de farol onde o motorista consegue alternar o farol baixo e o farol alto.
Já me questionaram, não só além do farol de neblina, me questionaram sobre aquele farol que existe em alguns veículos importados, que eles chamam de DRL, que é Daytime Running Lights, que é normalmente um farol de neon em volta do conjunto de farol. Eu entendo que aquele farol ele serve como uma lanterna do veículo, é comparado a uma lanterna, como uma luz de posição. Uma coisa que o motorista se confunde muito também, trafegue com o farol baixo aceso, ele liga somente a lanterna. Então não é a lanterna, é o farol baixo do veículo, aquele onde o motorista consegue alternar entre o baixo e o alto. Até nós usamos muito chamar isso de meia-luz. Meia-luz, Meia exatamente. Luz, então, ele fica até esclarecido a isso. Então é o meia-luz aí para a gente esclarecer melhor. Eu até vejo aqui, como o senhor estava falando do DRL, eu vejo que nos outros países ele tem esses usos. E existe na obrigatoriedade de 2011, e o senhor avalia que adaptar esses... Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre o DRL. Para eles adaptarem esses faróis como dispositivo, o senhor acha que isso vai ser válido, ou não vale a pena, ou não deve ser feito? Eu acho interessante, sim, que como existe na motocicleta. A motocicleta acionou o motor da motocicleta, o farol acende, independente da vontade do piloto. Eu acho que se isso tivesse nos veículos, tanto veículos de transporte de carga como nos veículos de passeio, acabaria o problema do esquecimento. Isso poderia, talvez, nos veículos novos que estão saindo, já vir com esse dispositivo. Então, na motocicleta, qualquer moto hoje de baixa cilindrada já tem esse dispositivo. Então, creio eu, no meu pouco entender, que eu acho que seria um custo muito pequeno se levado em consideração o preço de um caminhão, por exemplo, para colocar esse dispositivo. Já que o senhor falou em custo, o senhor não tem imaginação de quanto mais ou menos vai custar, vamos dizer que se fosse para a fábrica estar colocando isso já saindo de fábrica ou coisas assim, quanto custaria esse aparelho dentro de um carro, um veículo? Eu creio que seria o preço de um relé em torno de R$15, eu acho que em torno disso. Pode ser que eu me engane, mas se uma moto que tem um valor agregado pequeno de R$3.000 já tem esse equipamento embarcado, acho que um caminhão não seria, um carro de passeio não seria tão complicado de ter esse dispositivo. Até uma curiosidade, eu me lembrei agora, eu não sei se tem ainda, mas em Nova York, veículos com esse dispositivo tinham um custo de seguro menor, porque a própria seguradora fez um estudo e verificou que esses veículos se envolviam em menor número de acidentes, então o prêmio do seguro acabava sendo menor. Então é uma vantagem até para a seguradora, eu te coloco esse dispositivo no veículo e reduzo o valor do seu seguro. Porque hoje eles usam, até colocando rastreadores, essas coisas, talvez se for uma coisa simples, amanhã talvez eles estejam aplicando isso. Exatamente. Também, fazendo parte do custo da grade. O motorista que não tem pontuação tem um valor menor no seguro, né? Então esse equipamento poderia ser como um diferencial aí em alguma seguradora. Voltado no transporte rodoviário, em termos do caminhões, que seriam os mais pesados, já houve, vamos dizer assim, no trabalho que o senhor fez ao decorrer de todo esse tempo, alguma pesquisa ou algum conhecimento de reduções de acidente pelo uso do farol aceso? Eu tenho aqui de pesquisa uma redução de 8% do número de acidentes quando eu fiz esse trabalho entre 2000 e 2005. Então é um número pequeno de redução de acidentes, mas se for ver num patamar hoje de número de acidentes do Brasil todo, se a gente conseguir essa redução, ela é bastante significativa. Então, na época, a gente chegou a um valor de 8%. Agora, como o senhor dedicou uma vida trabalhando nas rodovias e nos administrando lá, evitando acidentes, e com todo esse trabalho também, o que o senhor me diria, que fatores a mais o senhor elencaria, além dos faróis, fora os faróis acesos, para que os transportes rodoviários, a população no geral, um de cada um,
para que ele pudesse aplicar dentro das nossas rodovias e que nós tivéssemos êxito na segurança do trânsito e diminuições de acidentes? Então, foram 22 anos que eu trabalhei diretamente na área operacional de rodovias. E eu digo hoje, sem medo de errar, um dos maiores problemas hoje voltados para a segurança rodoviária é a distração. E hoje nós temos um equipamento que não está na minha mão aqui para eu demonstrar, que é o celular. Então hoje a gente percebe nitidamente que o motorista está escrevendo no WhatsApp, ele está mandando mensagem, ele está vendo o filminho no celular. E quando ele se envolve no acidente, e quando ele sai ileso, né, graças a Deus desse acidente, e vai ser questionado pela autoridade de trânsito, ele fala assim, não sei o que aconteceu, eu perdi o controle do veículo e quando eu vi já estava rodando, já estava atravessado na pista. Agora essa perda de controle é por distração. Então, eu diria que se o motorista ficar atento, ter domínio do veículo a todo instante, ele consegue em muito reduzir o número de acidentes. E essa desatenção, ela passa desde hoje da utilização do celular até querer mexer num disco tacógrafo, ou mudar o som, ou colocar outro CD, ou ter no painel DVD para assistir um filminho, né? Então é um olho na sardinha, outro no gato, né? Então acaba não dando certo. Então assim, a utilização do farol é muito importante, mas se o motorista tiver com o farol aceso e distraído, em nada vai resolver. Agora, já que estamos em termos disso, a carga horária também é uma coisa que ela pesa em cima do próprio cansaço, que eu vou chamar assim. Que nós temos trabalhado, tenho visto muitas e muitas entidades, inclusive a nossa, trabalhando fortemente junto das partes de governos, de quem nos administra, para que nós tenhamos as áreas de descansos, para onde esses caminhoneiros possam parar e passar um tempo para ele poder fazer alguma coisa até para poder continuar a sua viagem. O que o senhor me diria disso? É um ato que ele seria, vamos dizer, somatório pelo lado bom de evitar o acidente? Com certeza. A lei, né, do descanso do caminhoneiro, eu vejo como de extrema importância e, assim, eu gosto muito de viajar de carro. Então, eu tenho quilômetros de viagem de carro até fora do estado de São Paulo. Então, eu prefiro, se me derem uma passagem de avião, eu ainda pergunto, posso ir de carro? Prefiro viajar de carro. E eu percebo que saindo do estado de São Paulo, o governo tem muito que melhorar a estrutura para poder receber o caminhoneiro em local digno para descanso. Porque eu convivi 22 anos, né, na área rodoviária e o caminhoneiro ele é muito sacrificado. Principalmente os caminhões que viajam de longe e têm que descarregar no Porto de Santos. Enfrentam filas, né? A estrutura é pouca no porto. Então, se ele não tiver uma estrutura digna para ter esse descanso ao longo do trecho, o cansaço com certeza vai minar essa atenção que ele precisa ter no volante. Ele começa a cair naquela rotina e tudo vai parecendo normal e quando vê ele está dormindo sem perceber que está dormindo, né? Com os olhos de vidro dirigindo o veículo. Então eu entendo sim que o governo tem que investir bastante ainda nessa infraestrutura para poder receber o caminhoneiro ao longo das nossas rodovias. Vamos para mais um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando o coronel Newton Ugolino Michelazzo. Mas quando o senhor diz o governo ele tem que fazer, o transportador, o caminhoneiro, o usuário da rodovia também não tem que fazer a parte dele? Assim, como isso foi uma lei editada pelo governo... Ou quase imposta?
ele tem que dar o mínimo de estrutura. Até não que ele promova essa estrutura, mas que ele incentive empresários a promover essa estrutura com uma qualidade digna para que receba o caminhoneiro. Eu vejo alguns locais que os caminhoneiros param, sequer ele tem um banheiro digno para usar. E é assim, eu aprendi, né? Se você quiser cobrar um trabalho de excelência de algum funcionário seu, de algum ramo, de qualquer atividade, a gente tem que dar uma contrapartida. E essa contrapartida, às vezes, é um chuveiro bom, um armário para ele, um local digno para dormir. E isso não custa caro. E a contrapartida é muito grande, né? Que a gente vai ter. Hoje nosso país, ele é movimentado pelo transporte de carga. O senhor que fez, conhecendo aí, como o senhor acabou de colocar, fazendo as suas pesquisas em outros países e enxergando a segurança de outros países e enxergando o Brasil, como que o senhor classificaria o nosso trânsito no Brasil? Ainda eu vejo que nós temos muito que aprender ainda com outros países. E aonde eu acho que deve hoje investir. Não devemos abandonar o motorista profissional, o motorista amador, em termos de reciclagem. Acho que todos devem passar por reciclagem quando tem a sua habilitação suspensa ou na renovação da habilitação. Mas a importância hoje é que o que eu vejo de muito importante é que a gente deve investir em segurança de trânsito começando da escola, lá das crianças, né, para elas poderem, ao longo dos anos de escola, né, de estudo, quando chegarem a tirar sua habilitação, a habilitação não ser um bicho de 7 cabeças, né? E sim ser aquela continuidade do que eles aprenderam ao longo do tempo. E falta um pouco de exemplo para essas crianças, né? Eu trabalhei muito com criança em direção defensiva, mas uma direção defensiva voltada para ela cobrar ou puxar a orelha do pai. E a criança às vezes cobra do pai: ó pai, o farol está vermelho, hein? Ó pai, aqui não pode ultrapassar. Então, essa cobrança da criança em pontos pequenos, né, elas são bastante importantes, né, e acaba conscientizando o adulto e trabalhando no foco da criança. E se preparando ele para o motorista amanhã, né? O motorista do futuro. Mas é uma das coisas que me preocupou, quando o senhor falou que nós temos muito que aprender. Que eu achei até que nós ia ouvir do senhor com o seu conhecimento e que nós teríamos que melhorar. Então é sinal que nós estamos ainda caminhado abaixo do regular. Nós temos que aprender para poder melhorar ainda. O que eu vejo é que hoje a gente constata, né, verifica que tem muitos motoristas completamente inexperientes, imaturos para dirigir. Como, por exemplo, o motorista que a gente já flagrou, numa rodovia ele para na faixa da esquerda para trocar pneu. Aí a gente às vezes questiona: por que o senhor não parou no acostamento? Ah, mas ia cortar o pneu do meu carro. E ele está acostumado a dirigir na cidade, que onde furar o pneu ele para ali mesmo para trocar. É muito diferente, né? O trânsito hoje dentro da cidade ele é pequeno, né? O motorista consegue reagir mais fácil, mas numa rodovia de 120 km por hora, a gente encontrar com um veículo na faixa da esquerda, parado, né? Que complicação que vai ser isso aí. Só o vácuo da ventilação, às vezes, está tirando ele de cima do macaco, né? Exatamente, então, com certeza. Então a gente percebe essa imaturidade do motorista, às vezes nem por maldade, mas por imaturidade. Mas, para o senhor sugerir, o que o senhor estaria sugerindo para as nossas estradas, para que tivesse para os nossos caminhoneiros, o que ele tivesse que fazer para ele poder estar nos ajudando para poder evitar esses acidentes? Bom, eu vejo o que o caminhoneiro, né, poderia fazer. Existe até ver se eu acho aqui rapidamente, mas é o artigo 29 do Código Brasileiro de Trânsito. Ele diz mais ou menos o seguinte, né? Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos de menor porte, os motorizados pelos não motorizados e todos juntos pela segurança dos pedestres. Então, para o caminhoneiro em específico, ele tem que levar em conta que ele está dirigindo um veículo pesado, que pelas leis da física, né, pela inércia, se ele precisar parar de uma hora para outra, ele não vai conseguir como consegue de repente um veículo de passeio. Então ele tem que lembrar
que ele tem que ter domínio do veículo a todo instante, estar atento para as condições de trânsito e respeitar o veículo de menor porte. Eu sei que tem muito veículo de pequeno porte, né, o veículo de passeio, que acaba fazendo barbaridades no trânsito, mas o motorista profissional, né, que é o motorista de caminhão, ele é profissional. E o motorista de veículo é um motorista amador. Então vamos levar em consideração, às vezes, os erros dos motoristas amadores e vamos lidar com o nosso trabalho, né, com o nosso veículo pesado como profissionais. Então esse é um dos principais pontos. E respeitar o básico. Velocidade, o descanso, não estar desatento ao volante, trafegar sempre pela faixa da direita, manter distância de segurança do veículo que vai à sua frente. Ou seja, se você, motorista, respeitar o básico, com certeza muitos acidentes você vai evitar sem saber que está evitando, mas vai estar evitando. Coronel, o senhor trabalhou 11 anos se dedicando para ter esse conhecimento e poder ajudar a evitar os acidentes no nosso trânsito. E agora ele se transformou em lei. Isso é falta do quê? É muito difícil disso caminhar dentro do Congresso Nacional, é falta de vontade de alguns setores, ou é falta de estrutura, ou é porque nós não temos conhecimento mesmo da necessidade que precisa ser aplicada? Eu vejo uma série de fatores, né? De repente, isso aqui não era o mais importante, dentre outros projetos. E ele acaba ficando embaixo do bolo de papel, até que chega. Às vezes é muito melhor trabalhar nisso aí do que comprar mais uma perua do SAMU, né? Então, aí é questão política, né? E a gente, por mais que a gente queira colocar lá o nosso representante, às vezes quando ele acaba tentando nos representar, não nos representa da forma que a gente gostaria. Mas é assim, como dizem, né? O brasileiro ele não desiste nunca, né? Então, foi um trabalho que a gente sempre teve a fé que um dia ele ia sair do papel, né? Se tornar realidade. E acabou se tornando realidade depois de quase 11 anos. Né? Ainda bem que estamos vivos para ver, né? Para ver, e lutar ainda por ele um pouco mais. Coronel, eu acho que a necessidade de falar sobre trânsito, falar sobre prevenção de acidente, ele é uma coisa que poucos conhecem, poucos falam. Porque você falar de prevenção, ele não é, o povo não quer ouvir muito sobre prevenção. Eles preferem chorar depois do fato. E isso talvez ocuparia um tempo muito grande para nós poder estar colocando e levando mensagens melhores para nossos usuários. Mas o nosso programa, infelizmente, ele está aí, ele só tem um tempinho, certo, que parece grande, mas é muito curto, né? É muito curto. E nessas alturas nós estamos chegando ao fim desse programa e eu queria liberar as câmeras para que o senhor fizesse a sua mensagem, as suas considerações e deixasse aos nossos usuários e principalmente ao transportador rodoviário uma mensagem de puxão de orelha mesmo, para que ele se juntasse a nós para essa prevenção. Boa noite a todos, né? Mais uma vez. Eu queria deixar uma mensagem. Essa mensagem, na verdade, não seria nem um puxão de orelha, né? Eu acho que se cada um fizer a sua parte, por menor que seja, a gente consegue ter um futuro melhor, um país melhor, um trânsito melhor. O custo de um acidente hoje, a gente levando em consideração todos os gastos, né, um custo de um acidente com uma vítima morta hoje custa em torno de 141 mil dólares. Então isso é muito caro para todos, para o transportador, para nós usuários dos produtos. Então isso acaba gerando um efeito cascata e tudo acaba ficando mais complicado no país. Então, se cada um fizer a sua parte, fizer o mínimo, né, tiver uma condução de do veículo com segurança, respeitando o próximo e aplicando os princípios de direção defensiva que diz o seguinte, né, dirigir defensivamente é dirigir prevenindo acidentes, apesar das ações incorretas de outros motoristas. Então, eu vou dirigir o tempo todo evitando acidente. Não importa que o pedestre atravessou fora da faixa, que outro motorista cortou a minha frente, mas se eu dirigir defensivamente, com certeza
eu vou chegar ao meu destino, às vezes 30 segundos depois do que eu chegaria se eu não tivesse dirigido defensivamente, mas vou chegar são e salvo. Então agradeço a oportunidade e a gente continua à disposição aí para outros programas, outros esclarecimentos e não para ensinar, porque longe de mim querer ensinar alguém, né? A gente está vivendo nesse mundo para aprender a cada dia uma lição. E como disse o coronel, 141 mil dólares, estamos próximos de 500 a 600 mil reais. E às vezes trabalhamos a vida inteira e não conseguimos adquirir esse patrimônio. Mas quando acontece o acidente, a dívida é do Brasil. E o Brasil é nosso. E somos nós que temos que pagar a conta. Então, vamos preservar e vamos evitar o acidente. E o nosso boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.